Esse vídeo foi produzido por jogadores experientes, observando todas as regras de segurança. Essas técnicas são reais, mas dentro de um contexto de Airsoft. Use por sua própria conta e risco. Bom, então você acabou de começar no Airsoft. Como a maioria das pessoas, você deve ter começado com uma arma longa, como um fuzil, um rifle, uma carabina. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Existem diversas técnicas que podem ajudar você a melhorar muito o seu jogo. Mas antes de mais nada, a gente tem que pensar na questão da segurança. Sempre pense, eu faria isso com uma arma de fogo real? A ideia aqui não é apresentar tudo o que existe sobre o manuseio de armas longas, apenas as técnicas mais comuns e utilizadas, levando sempre em conta os princípios da economia de movimento, ergonomia e simplicidade. Nada está gravado em pedra. Técnicas, táticas e equipamentos evoluem o tempo todo. Acompanhe a seguir algumas demonstrações. A gente precisa começar por algum lugar e antes da gente pegar uma arma longa pela primeira vez, a gente precisa cuidar do resto do nosso corpo. Vamos começar pelos pés. O interessante é que os pés estejam apontados na mesma direção e a uma distância entre eles da mesma distância dos ombros. Os joelhos, é importante que eles não estejam completamente tensos, que eles estejam levemente flexionados, praticamente relaxados. E o nosso quadril. Evite inclinar a sua coluna para trás, porque isso tira o seu equilíbrio, e evite mantê-la completamente reta, que isso também pode causar um pouco de fadiga. Você vai querer inclinar sua coluna levemente à frente, não tanto que você fique completamente abaixado, porque pode causar problemas na sua coluna e causar uma fadiga prematura. Pronto, assim ele deve estar completamente confortável, evitando a fadiga e preservando seu corpo. Bom, já que a gente já cuidou da nossa base, a gente tem que tratar de propriamente empunhar a nossa arma. O primeiro ponto de contato que a gente tem com a arma é a coronha com o ombro. Então você quer que a sua coronha esteja bem assentada no ombro. Ela não pode nem ficar para cima, sobe um pouquinho, nem muito para baixo que fique na sua axila. Ela tem que ficar bem assentada no seu ombro. A segunda parte importante é, na verdade, a sua mão reativa. Mão reativa é aquela que não aciona o gatilho, aquela que vai ser o apoio da sua arma. A mão reativa vai ser o suporte para a nossa postura de tiro. E a posição tem que ser o mais natural possível. Você precisa somente rotacionar seu braço a partir do ombro até encontrar o guarda-mão. Existem várias maneiras de você fazer essa empunhadura. Uma das mais comuns e mais simples é o que a gente chama de empunhadura rhodesiana. A empunhadura rhodesiana, você vai girar seu pulso em um ângulo de aproximadamente 45 graus, apontando o polegar para frente. Uma outra técnica é você usar o C-clamp. Um dos cuidados que você deve ter é que para esse tipo de pegada ele não fique alinhado com o seu aparelho de mira. Outras duas maneiras bastante práticas e bastante usuais são as empunhaduras Magwell, onde a sua mão fica apoiada no fosso do carregador. Ela é bastante confortável, você consegue ficar durante períodos muito longos de tempo com ela apoiada, usando o contato do cotovelo com o seu corpo. Mas em compensação ela é muito difícil para transicionar alvos, porque o peso, especialmente essa arma, tem o peso muito deslocado para frente. Outra maneira, e que é bastante confortável se você tem uma barricada, especialmente para se apoiar, é o que a gente chama de beer can. Não é esse beer can aqui comigo de volta. Na verdade, você inverte a sua pegada apontando o polegar para si mesmo e você consegue usar o seu antebraço como um apoio contra uma barricada. Muito bem, essas posições têm que ser confortáveis. Quanto mais esforço você faz para entrar nessas posições, mais cedo você vai ficar cansado. O que falta agora é a gente alinhar os nossos olhos com o aparelho de mira, que podem ser miras de ferro, que no caso a gente não tem aqui, ou aparelhos óticos. Numa arma real, bastaria você girar levemente a arma para que a mira entrasse nos seus olhos. No nosso caso, por conta do hop-up, isso não é possível. Então você vai ter que inclinar o seu pescoço até encontrar a coronha. Bom, agora a gente tem uma linha formada entre o nosso ombro e a nossa mão reativa. Chega a parte da gente acionar os comandos. A mão forte, ou mão ativa no caso, vai simplesmente abraçar o cabo da arma, dedo fora do gatilho sempre que você não esteja pronto para atirar, e ela fica preparada
para acionar a tecla de gatilho. Lembrando o seguinte, quem controla a direção da arma vai ser a sua mão reativa. A mão ativa simplesmente aciona os comandos de disparo com a tecla de gatilho, retém de carregador e do outro lado aqui a trava de disparo e modo de disparo. Bom, você tem uma série de carregadores, você está carregando eles no seu colete ou no seu bolso, nos bolsos das calças, e no meio do jogo o carregador que você estava usando ficou seco, acabou a munição. É preciso fazer uma troca, alimentar a arma novamente. O que a gente aconselha ser feito? É o que a gente chama de recarga tática. E para isso você vai precisar de uma ferramenta que a gente vai discutir agora. Bom, além dos seus bolsos, você vai precisar de um equipamento chamado Dump Pouch, que é esse equipamento aqui. Gira para nós aqui um pouquinho. Esse bolso serve para você guardar os carregadores à medida que você vai usando. Afinal, a gente não tem como ficar voltando toda hora dispensando os carregadores em qualquer lugar. Se no começo você não tem um equipamento como esse, um dump pouch, você pode tentar colocar eles de volta nos próprios bolsos, mas é um pouco complicado, nem todos os bolsos vão dar certo. Bom, uma das maneiras de você fazer a recarga é a recarga em L. Como é que ela funciona? Você está no meio do jogo, acabou sua munição. Primeira coisa que você vai fazer é retrair a sua coronha, porque a gente chama de áreas de trabalho. Dessa maneira você consegue, além de observar possíveis ameaças, como também observar o fosso do carregador, o que vai facilitar muito o trabalho daqui para frente. A sua mão reativa vai alcançar um carregador novo no seu colete, calça ou qualquer outro tipo de equipamento, vai ser extraído, vou formar um L na base do carregador antigo, apertar o botão de extração, girar a minha mão e colocar o carregador novo. Na sequência, eu jogo meu carregador antigo vazio no meu dump pouch. E assim eu estou de volta para o combate. Outra maneira de você fazer isso, lembrando que o importante é você não perder os seus mags, é fazer o que a gente chama de recarga alternada. Nesse caso é muito mais fácil porque você não tem problemas de destreza, de ter que manipular dois carregadores ao mesmo tempo. Então o que você vai fazer simplesmente é, com a sua mão reativa, alcançar o carregador antigo, já na sua área de trabalho, apertar o botão extrator, jogar esse carregador antigo já no bolso de descarga, no dump pouch, pegar um carregador novo do colete, inserir e voltar para o combate. Qual que é a diferença? A diferença é o que você se adapta melhor, aquilo que for mais ergonômico e mais prático para você, porque literalmente essas duas manobras acabam gastando praticamente o mesmo tempo. Existe uma modalidade chamada recarga rápida, em que você simplesmente dispensa o carregador. Isso para o mundo real pode ser muito útil, mas no Airsoft, como você não tem um orçamento ilimitado para carregadores, nem ninguém para ficar carregando seus carregadores para você, a gente vai focar naquelas mais práticas para o nosso esporte. Ô animal, você deixou cair aqui os mega? Bom, independente se você é destro ou canhoto, vai chegar um momento em que é mais conveniente você atirar com a sua mão não tão forte, com a sua mão oposta. Isso pode acontecer por conta do tipo de cobertura que você está, uma parede, uma quina ou qualquer tipo de obstáculo. Existe uma maneira, na verdade existem mais de uma maneira, a gente vai apresentar uma delas para você fazer isso. Quando você for treinar com o seu equipamento, preste atenção principalmente no princípio da economia de movimentos, aquilo que for mais prático e mais confortável para você fazer. Então ele engaja o objetivo com a sua empunhadura natural, com a sua mão ativa nos controles e a mão reativa no guarda-mão. O que ele precisa se preparar, na verdade, para fazer a transição? Ele precisa liberar a sua mão da bandoleira, no caso ele está usando uma bandoleira de duas pontas, então é preciso fazer isso. Ele vai trocar as empunhaduras. A mão ativa vai para frente e a mão reativa vai para os comandos. Na sequência, ele descola a coronha e passa para o outro lado. Muito bem, um equipamento que é essencial quando você usa uma arma longa é a bandoleira. Existem vários tipos, principalmente de uma ponta, duas pontas e três pontas. A de três pontas, praticamente hoje ninguém usa. Ela teve seu momento e hoje praticamente não tem muita aplicabilidade. Pode ser que ela volte no futuro, como tudo, mas hoje a gente vai focar em dois modelos mais comuns. O de uma ponta, abre, mostra ela pra gente.
e de 2 pontas. O número de pontas se refere ao número de contatos que a bandoleira tem com a arma. Por ela ter 1 ou 2 pontas, a gente tem facilidades e problemas. Vamos falar da bandoleira de 1 ponta. A bandoleira de 1 ponta ela é prática porque ela permite a transição de ombro para ombro muito rápida. Faz uma transição pra gente aí. Você não tem que lidar com desviar de bandoleiras ou outros acessórios. É muito prática, mas em compensação ela tem um problema. Se você precisar ficar com as mãos livres para operar uma pistola, por exemplo, e tiver que se movimentar, ela fica balançando e te atrapalhando. Já a bandoleira de 2 pontas não tem esse problema. Ainda que você tenha um pouco mais de dificuldade, mas não tanto mais dificuldade para fazer uma transição de ombro a ombro, se você fizer a técnica correta, ela te dá a praticidade de, no caso de precisar abandoná-la e utilizar as suas mãos, dela ficar bem mais justa ao corpo. Especialmente as bandoleiras de 2 pontas que tem esse tipo de corrediça, que permite que ela fique bem presa junto ao corpo. Bom pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo mostrando um pouquinho do universo de táticas e técnicas que a gente pode aplicar dentro do esporte. Fiquem atentos para os próximos vídeos com muito mais dicas. E se você tiver alguma sugestão, é só mandar uma mensagem pra gente. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou, dá o seu like. Se você não gostou, esmaga o botão de dislike, a gente não se importa. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida, tudo mais, deixa nos comentários. A gente vai tentar responder o mais rápido possível. Se você colocar um comentário simplesmente que você não gosta da gente, a gente vai ignorar ele prontamente, também não tem problema. Lembra de seguir a gente nas outras mídias sociais, pode stalkear a gente quanto você quiser e até a próxima.